Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E aqui no nosso portal nós sempre abordando temas que os meios de comunicação não abordam, só negam ou distorcem do cidadão. Aqui é um espaço para a gente juntar cada vez mais pessoas com senso crítico. Então vamos embora. No programa passado a gente falou de como a reforma da Previdência está sendo tocado a toque de caixa e, sobretudo, pela forma como tem feito as discussões. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, aprovou por 370 votos mais uma perda de direitos daquele cidadão que quer se aposentar no futuro e que precisa da Seguridade Social. Dessa vez, os 370 deputados votaram, como está aqui, segundo o site da UOL, a Câmara define que pensão por morte pode ser menor que o mínimo. Veja decisões. Então o site do UOL aqui está nos mostrando que mais um direito, que era um direito mínimo do cidadão brasileiro hoje, está sendo subtraído para beneficiar o sistema financeiro, as grandes corporações, as empresas que pretendem se utilizar da capitalização que ainda não foi totalmente destituída desse processo todo. Paulo Guedes quer implementar o sistema de capitalização, porque se isso acontecer, as corretoras, os bancos ganharão muito mais dinheiro às custas do trabalhador, do aposentado, do servidor público brasileiro. Pois bem, esse esquema todo não surgiu da cabeça de Paulo Guedes. Isso tudo já foi implementado em outros países, só que países que passaram por ditaduras, como foi o caso do Chile. Paulo Guedes estava por lá, trabalhou num período que a ditadura Pinochet desaparecia com jovens professores, intelectuais, pensadores chilenos, esmagando o povo chileno na base da repressão, na base da tortura, e Paulo Guedes estava lá ajudando a implementar esse modelo que no final da história fez com que houvesse mais concentração de renda na mão de pequenos grupos e uma socialização de falta de direitos sociais para o povo chileno. Agora, sem essa repressão violenta, ou pelo menos constituída, e sim com uma ditadura dos meios de comunicação, que são sócios desse sistema financeiro todo, Paulo Guedes está usando o povo brasileiro como cobaia. Foi feito um trabalho muito bem feito junto às bancadas, que Bolsonaro antigamente dizia que ser bancadas de picaretas, de bandidos, que agora estão alinhados com esse governo. Diga-se passagem, nenhum desses deputados tem a coragem de se reunir com seus eleitores para explicar que está votando contra seus eleitores. A cara de pau mais evidente que a gente viu foi do deputado Onyx Lorenzoni, que chegou e disse que o Brasil estava dando um grande passo. O Brasil de quem, deputado Onyx? Porque o Brasil é de brasileiros. Se o senhor está votando contra os brasileiros de uma maneira geral, de que Brasil o senhor está falando? De que Brasil esses deputados todos estão falando? Infelizmente, o Brasil, o povo brasileiro está tendo uma derrota muito grande nesse processo da reforma da Previdência. Só um milagre fará com que no Senado haja uma correlação de forças que modifique aquilo que Paulo Guedes e o sistema de comunicação, o dinheiro, as grandes corporações financeiras, financistas nacionais e internacionais estão praticando no Brasil. E para piorar a situação, e aí isso deveria ser objeto de uma grande crítica, de uma grande observação, uma juíza lá do Paraná decide de uma forma totalmente inusitada, extemporânea, dá um despacho no sentido de transferir o presidente Lula, o ex-presidente Lula de Curitiba, para São Paulo, certamente para expor o ex-presidente Lula em mais um episódio de humilhação. Os bolsonaristas estavam eufóricos, mas eles têm uma visão, pelo menos essas pessoas que estão agindo com ódio, agindo de forma absolutamente emocional e, portanto, não racional, eles não enxergam que o que é prejuízo hoje para o seu adversário político, se for utilizado também lá no futuro, poderá prejudicar aquele que hoje é seu aliado. Mahatma Gandhi, que também foi formado em Direito, ele tinha uma frase, um pensamento muito interessante. Se você observa uma injustiça e você se cala, você passa a ser dono dessa injustiça, você passa a ser responsável por essa injustiça.
Então todos nós, independente de sermos fãs ou de não gostarmos de determinadas pessoas, nós temos que lutar para que o direito valha para todos. Os bolsonaristas muitas vezes esquecem ou simplesmente nem levam em consideração que Bolsonaro é presidente da República hoje, mas amanhã ele não será mais presidente da República, a menos que ele vire o imperador perpétuo do Brasil. Se isso não acontecer, ele estará sujeito a todo tipo de processo. E vocês gostariam, vocês bolsonaristas, que o seu presidente, que o presidente da República, fosse tratado de forma injusta, de forma ilícita, de forma ilegal, sofresse perseguições, que você que é bolsonarista, amanhã o regime mudando, você sofresse todo tipo de injustiça? Então, gente, vamos pensar um pouco mais com a razão e não vamos deixar que o Brasil se transforme numa república autoritária, numa república onde o império da lei não valha mais para ninguém. Então vamos lutar para que, não que as pessoas que a gente goste sejam beneficiadas, mas que a lei possa valer para todos. Bom, isso posto, essa transferência do ex-presidente Lula, ainda bem foi revista pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela acabou funcionando como mais um ambiente de distração da sociedade brasileira. E o ex-presidente Lula, numa entrevista que ele deu para Juca Kfouri e o Zé Trajano, foi uma entrevista longa, né, de quase 2 horas. Eu pensei, 2 momentos que o ex-presidente Lula, ele acaba fazendo uma autocrítica, uma coisa que talvez ele não fizesse se fosse para um jornalista, ou diante de um jornalista que ele não tivesse muita abertura, que ele não tivesse absolutamente relaxado, que tem a ver com o comportamento dos meios de comunicação, que inclusive estão apoiando o governo Bolsonaro, pelo menos, ou melhor dizendo, estão apoiando as reformas de Guedes introduzidas dentro do governo Bolsonaro. Então Lula acaba fazendo uma grande reflexão que passou desapercebido por muitas pessoas, mas vale a pena a gente observar e eu quero comentar com vocês. São 2 passagens só que eu peguei, tá, gente? Vamos pegar aqui essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui é a primeira, tá? Observem o que foi dito nessa passagem aqui para o Juca Kfouri. Vamos lá, fala. Os empresários brasileiros, o senhor poderia nominá-los, dizer, porque, por exemplo, até onde é possível imaginar, algum dos marinhos os visitou? Muito, eu tive várias conversas. Eu tive com o João Roberto Marinho na casa do Palocci. Logo depois da manifestação de 2013. Pequena pausa. O presidente Lula, ele caiu na ilusão de que dá para você fazer algum tipo de acordo com gangsters, com pessoas que atuaram contra o povo brasileiro durante toda a sua existência. Dá para ter algum tipo de acordo, dá para ter algum tipo de companheirismo com a família mais rica do Brasil. Sim, porque a família Marinho, muita gente não sabe, é a família mais rica do Brasil. Eles dividem o patrimônio entre os filhos para não ficarem sempre nessa posição muito evidente. Mas se você soma a riqueza de todos os Marinho, eles são a família mais rica do Brasil, diga-se de passagem, que tiveram muitos benefícios ao longo da ditadura militar brasileira. Então Lula se encontra com João Roberto Marinho com essa ilusão que dava para conversar com esse tipo de empresário, entre aspas. Segue, presidente Lula. Quer saber qual era o papel da Globo de suspender a sua novela para transmitir aquela tarefa? E o João Roberto Marinho, que é uma cara de pau, me diz, olha, porque tinha um clima insustentável dentro da Globo, e então nós achamos que era melhor suspender os artistas que iriam participar, sabe? Olha, ele não suspender a grade da Globo nem para o enterro do Dr. Roberto Marinho. Bom, eu vou colocar esse vídeo para vocês. Esse vídeo, inclusive, está no portal do deputado Paulo Pimenta. E eu separei uma outra passagem também e eu faço a crítica aqui das duas ao mesmo tempo, tá? Vamos pegar aqui mais um ponto aqui que eu achei muito significativo também uma certa ingenuidade do ex-presidente Lula. Vamos lá. Tem mais universidade, mais escolas técnicas. Uma coisa que eu digo sempre, era necessário e hoje é urgente fazer uma regulação dos meios de comunicação nesse país. Aí eu vou ser obrigado a fazer uma pequena pausa, só para mostrar uma ironia, né? O ex-presidente Lula reconhecendo que
fundamental numa democracia é você fazer... Ele usou a expressão que a esquerda usa muito, né? Regulação dos meios de comunicação. Eu acho que a expressão mais adequada não seria regulamentação. Usando aí a filosofia de Paulo Guedes, a melhor expressão seria a desregulamentação dos meios de comunicação. Ou seja, já que é para liberar, o pensamento é liberal, então vamos utilizar esse liberalismo para todo o país, para toda pessoa que quiser construir, criar sua própria TV, sua própria rádio, seu próprio jornal, não ter nenhum tipo de restrição. Agora vocês vejam como é a hipocrisia do gangsterismo, né? Aqui o jornal Globo da semana passada, assim, opinião do Globo. Eles falam aqui de várias coisas e eu chamo a atenção para vocês desse editorial aqui do Globo. Está meio amassado o jornal, mas eu vou ler para vocês. Google e Facebook precisam ser tratados como veículos de comunicação. E aí diz o Globo: sem regulamentação, plataformas estão livres da responsabilização pelo material que distribui. Então, veja só que ironia. As organizações Globo querendo que se regulamentem as ações, ou que se regulamentem o poder, ou a forma, né, de participação no mercado do Google e do Facebook, não é? Bom, vamos voltar aqui ao presidente Lula. Ex-presidente Lula, a questão não é regulamentar, é desregulamentar. Mas Lula só percebeu isso muito tempo depois, quando acabou sendo vitimizado dessa avalanche, dessa estrutura repleta de gangsters que cuidam dos meios de comunicação, não só no Brasil. Se a gente fizer um pente fino, nós vamos ver histórias escabrosas de donos de meios de comunicação mundo afora. Vamos lá, Lula. Esse país não pode ter os meios de comunicação dominados por 9 famílias, não pode. Não pode o cidadão ser dono da televisão, do jornal, do blog, sabe? É preciso regular. A última regulação nossa é de 1962, portanto não tinha nem fax, nem telefone celular, não tinha nada. Então é preciso regular. É preciso regular. Então nós tínhamos um projeto de regulação feito nas conferências convocadas em 2009 pelo companheiro Frank Martins. Depois a gente achou que era imprudente mandar para votar no último ano em que os deputados todos estavam disputando a sua reeleição. E a gente sabia da quantidade de deputados que tinha rádio nos seus estados. Se a gente mandasse era perder, que era importante mandar no começo do mandato. Eu certa vez ouvi de um alto dirigente do PT que certas coisas não foram feitas porque... Olha, essa passagem aí, o vídeo nosso pode ficar um pouco mais longo, gente, mas é o formato do nosso programa, né? Eu acho interessante, o Juca Kfouri faz essa pergunta e aí vocês vão ver novamente como o ex-presidente Lula e as pessoas do governo tinham uma visão, vamos dizer assim, inocente desse pessoal dos meios de comunicação. Vamos lá. E quando você está numa situação de... Tá tudo bem? Tá todo mundo feliz? É melhor não mexer nisso, porque se mexer nisso vai dar problema. Tem um pouco disso? Não, tem um pouco do seguinte. Toda vez que você tenta brigar com a imprensa, sempre aparece alguém dizendo assim para você: você tem que tomar um café com eles, você tem que almoçar com eles, você tem que convidá-los para um jantar, é preciso uma conversa. Isso foi feito. O coitado do Zé Dirceu cansou de jantar com o Roberto Tivita. Olha só, José Dirceu cansou de almoçar com Roberto Tivita, dono do grupo Abril, da revista Veja. Então essa era a filosofia, era o pensamento que os dirigentes máximos do PT tinham em relação ao poder dos meios de comunicação. Eu conheci o Roberto Tivita na casa do Zé Dirceu. Quer dizer, o Roberto Tivita da Veja na casa do José Dirceu. Sabe, o Roberto Marinho vivia, o João Roberto Marinho vivia conversando com o Palocci, conversando com o Guido Mantega, conversando com o Zé Dirceu, conversava comigo, conversava com a Dilma. Nunca resolveu. Uma vez tem um episódio fantástico na eleição de 2006, eu era candidato à reeleição, e nós chamamos o João Roberto Marinho para conversar o papel do Globo na campanha. Eu era presidente, e eu comecei a notar que candidato que tinha 2% na pesquisa tinha mais tempo no jornal do que eu, mais espaço. Aí chamamos o João Roberto Marinho para conversar, nós tínhamos como chama, observatório da imprensa, e a gente mostrava o Globo, a Folha, o Estadão, as revistas. Era um absurdo
A Luiz Helena tinha o dobro de tempo que eu tinha no Jornal Globo. E aí nós chamamos o João Alberto Marinho para uma conversa, o que estava acontecendo. Ele falou, não, todo mundo é igual, nós tratamos igual, não sei das quantas e tal. Aí a Dilma falou, mas se vocês contratam igual, por que no editorial vocês dão um tratamento diferenciado por Lula? Não, o editorial sou eu que eu faço. Aí a Dilma pegou o editorial e falou, esse aqui foi você que fez? O editorial metendo no cacete em mim. Ele falou, não, eu não vi. Se você não viu, como é que você fez? Bom, gente, então, eu quando vi esse pedaço da entrevista do ex-presidente Lula, me causou uma certa surpresa, né? Porque isso demonstrou exatamente que a estrutura do governo, do poder aqui no Brasil, entendia que era possível transacionar, negociar, ter algum tipo de acordo com esse tipo de gente. Nesse particular, o atual presidente, o presidente Bolsonaro, ele percebeu isso de um certo modo, né, de uma forma muito interessante, e declarou guerra desde sempre. No entanto, inclusive isso é possível ver com a redução de verbas publicitárias que as organizações Globo passaram a ter no primeiro ano do governo dele, agora em 2019. Foi uma queda absurda e um crescimento exponencial das verbas destinadas à TV Record e o SBT. Não é à toa que todo fim de semana está aparecendo um Bolsonaro lá no programa do Silvio Santos, né? Então, apesar dessa contradição, a família Marinho, as organizações Globo, Paulo Guedes, que é ligado também à família, estão todos empenhados em atravessar a goela abaixo do povo brasileiro esse modelo de reforma da Previdência. Bolsonaro está funcionando como um auxiliar, uma pessoa que está ajudando a distrair o povo brasileiro, falando as barbaridades que fala, causando algumas cócegas nos interesses das organizações Globo, mas no final da história ele está sendo muito útil para distrair o povo brasileiro enquanto as reformas que são nocivas ao povo brasileiro estão passando. Olha, Paulo Henrique Amorim, certa vez ele disse algo parecido como: nunca haverá democracia no Brasil enquanto houver uma torre da Rede Globo funcionando. Bom, eu deixo essa frase final para a reflexão de vocês todos. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!